Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Segundo a mitologia grega, a história de Pigmalião tem origem na ilha de Chipre, na qual ele foi o rei. Pigmalião era um artista muito habilidoso, que dedicava muitas horas do seu dia à atividade de esculpir. Pigmalião não era casado e havia decidido viver em celibato na ilha de Chipre, visto que não concordava em nada com as atitudes de libertinagem das mulheres do local. Por isso, ele tentou um feito inédito: esculpir a mulher ideal, sendo essa sua obra-prima, sua bela donzela, dotada com diversos atributos idealizados pelo escultor. Ao terminar sua obra, Pigmalião acabou se apaixonando pela estátua e deu a ela o nome de Galateia. O envolvimento do escultor com sua criação foi tanto que ele até dava presentes a ela, colocava anéis em seus dedos e a adornava com diversas joias e belas roupas. A paixão de Pigmalião por sua estátua era tão grande que a tornou sua mulher, passando a chamá-la de esposa adorada. Ele ainda fazia carinho na estátua e a beijava, como se realmente ela estivesse viva. Entretanto, como sua amada estátua não podia retribuir seu amor e carinho, ele pediu à deusa Afrodite que achasse uma mulher igual a Galateia. A deusa Afrodite não obteve sucesso em encontrar a pretendente. Então decidiu transformar a estátua em uma mulher de verdade. Galateia também se apaixonou por Pigmalião e juntos tiveram 2 filhas. Até os dias atuais, o mito de Pigmalião e Galateia é utilizado tanto na psicologia como na filosofia. O mito representa o poder da expectativa sobre as ações de outras pessoas. De tão conhecido fenômeno, chegou a ganhar o nome de efeito Pigmalião e se refere ao fato de que as pessoas se tornam a imagem que fazemos delas. E para falar conosco sobre Pigmalião, está conosco aqui novamente no Ouvindo Livros, Maria Clara. Olá, Maria Clara. Oi, Marta. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Por que você escolheu o livro Pigmalião, de George Bernard Shaw? Marta, eu escolhi esse livro porque, primeiramente, eu gosto muito de ler peças teatrais, especialmente as clássicas. E, segundo, porque esse livro em particular, ele vai mostrando o que é o processo artístico. Ele se inspira numa mitologia, aí se converte nessa obra de arte em forma de peça de teatro feita pelo Bernard Shaw, e que depois, mais futuramente, vai ser convertida por uma obra bastante famosa, um musical chamado My Fair Lady, vai também ser um filme. Então, estabelece todas essas conexões artísticas. Eu assisti ao musical My Fair Lady, é um musical muito bonito. Então, essa foi um pouco de escolha por essas conexões todas que a peça faz nas diversas manifestações artísticas em torno de uma ideia, né? E falando em conexões, nós não podemos deixar de mencionar a novela da Rede Globo, Pigmalião, com Tônia Carreiro e Sérgio Cardoso.
A arte, ela sempre vai fazendo novas revisões. Quando você pega qualquer obra de arte, seja livro, seja filme, sempre é construída, na grande maioria das vezes, é construída em base de alguma outra obra e vai fazendo adaptações. Então, a arte é uma coisa muito viva. Na verdade, a criatividade, ela existe, mas sempre se baseando em outras histórias. E a mitologia grega e romana é muito profusa para esse tipo de adaptação. E depois, mais para frente, a gente vai ver que em psicologia existe o efeito chamado efeito Pigmalião. Então, acho que é interessante também pensar o quanto que essas histórias elas são retiradas da vida real e também retornam para a vida real em termos de teorias, que envolve essa alteração da realidade, né? A capacidade do ser humano de moldar a realidade em função das suas expectativas. Então, acho que é um livro que vale a pena ler. Ele não é um livro grande, é um livro curtinho e vai dar mais intensidade para aqueles que forem assistir o filme, ou ver a peça de teatro, ou ainda assistir o musical. Essa história, Pigmalião, do Bernard Shaw, ela foi traduzida para o português, tanto em peça teatral e como um livro comum. Vamos falar, então, um pouquinho dos personagens principais. Nós temos 3 personagens principais. Na verdade, o livro gira em torno da protagonista, que é Elisa Dolittle. Ela é uma pessoa que vem de uma origem simples e ela vive de vender flores no mercado Covent Garden, mas no meio da rua, ou seja, ela não tem uma loja, ela não possui uma loja de flores. E ela vem dessa origem simples, um grupo que tem uma forma de falar muito típica dessa origem simples, que em inglês é o Cockney, que poderia, de alguma maneira, ser considerado o nosso linguajar caipira. E ela entra em contato com o professor Higgins, que é um filólogo, na intenção de que ela possa melhorar a capacidade dela de linguagem, porque ela compreende que se ela for falar como essa forma de linguagem muito caipira, vamos dizer, vou colocar caipira entre parênteses aqui, porque o livro usa a expressão Cockney. Ela acha que ela não vai ter uma progressão da ascensão social que ela desejaria, então por isso ela procura o professor Higgins para melhorar a capacidade dela de língua. Então, acho que é interessante essa contraposição entre os perfis. Por sua vez, o professor Higgins, que é um filólogo, ele é um indivíduo que conhece bem a fala do inglês formal, do inglês culto, e ele é um indivíduo que estuda a língua e a evolução da língua, a questão da língua inglesa. Então, se por um lado nós temos o professor Higgins, que é um indivíduo que tem muita competência na língua culta, por outro lado, ele é um sujeito relativamente grosseiro ao lidar com as pessoas, ele não tem sensibilidade ao lidar com as pessoas. E ela, por sua vez, já é uma pessoa que tem mais sensibilidade e é uma pessoa que tem, embora não tenha o inglês culto, ela tem muitos princípios humanitários e ela busca o professor para melhorar a sua ascensão social, não por meio de um casamento, mas por meio de uma progressão. Ela quer ser uma dama que vende flores numa loja de flores e não uma pessoa que fica vendendo flores na rua. E o terceiro personagem importante nesse trio é o Coronel Pickering, que também é um filólogo e que, no meio termo entre esses dois, ele tem esse conhecimento do inglês culto, mas ele não é um indivíduo tão soberbo quanto o Higgins. De toda forma, os dois, desde o começo da história, se enxergam como superiores a Elisa, porque eles têm capacidade linguística. E ela, o tempo todo, demonstra para os dois que ela não se sente inferiorizada como ser humano, embora ela reconheça que ela não tem a mesma capacidade linguística que os dois. Você mencionou que o Higgins é uma pessoa grosseira, apesar de ter uma instrução elevada, ter muito conhecimento linguístico. E, inclusive, a mãe dele pensa exatamente isso que você falou.
No final do livro, nessa edição que eu tenho, que é uma edição de tradução do Milor Fernandes, o Higgins ele fala para Elisa que o que ele considera, né, no texto, vou dizer aqui as palavras dele. O grande segredo, Elisa, não é ter maneiras boas ou más maneiras, mas ter as mesmas maneiras com todos os seres humanos. Em suma, agir como se estivéssemos todos no céu, onde não há segunda classe e todas as almas valem o mesmo. Ou seja, ele tem uma base de falar igual com todo mundo, mas isso é uma certa contradição interna, porque ele distingue as pessoas pelo como elas falam. É claro que é o viés de um filólogo, porque ele dá valor à língua do inglês, mas ele trata todo mundo igual, e ela não tem essa sutileza. Diferente do Coronel Pickering. O Coronel Pickering, ele tem alguma humanidade, mas eles, desde o começo, eles fazem essa distinção considerando ela como um ser inferior porque ela não fala bem. Esse é o ponto do livro que o autor quer mostrar para a gente, que isso é comum em qualquer lugar, em qualquer país, que a sociedade normalmente faz essa distinção. Se você fala bem, se você fala a língua padrão, a língua culta de algum lugar, você é uma pessoa que deve ser levada em consideração. Caso contrário, se você for uma pessoa pobre de palavras, você não deve ser levado em consideração, e o que você pensa ou sente não vale a pena ser ouvido. No começo da história, a Elisa procura o professor Higgins para pagá-lo, para que ele ensine ela a falar melhor, para que ela possa ter uma ascensão social. E ao longo desse primeiro momento, existe uma conversa entre o Coronel Pickering e o professor Higgins, e o Coronel Pickering propõe uma aposta para o Higgins, para que, se ele for capaz de melhorar ela, da fala dela, a ponto dela convencer pessoas da alta elite inglesa de que ela é uma dama, o professor Higgins ganharia essa aposta. Então, a aposta é de que ele, em 6 meses, transformaria uma pessoa que vem de uma origem simples numa mulher da sociedade por meio de modificar a forma como ela fala. O objetivo deles dentro dessa aposta é que, quando eles forem numa determinada festa que vai ocorrer na embaixada, que todo mundo acredite que ela é uma mulher da nobreza, que não veio de uma origem simples. É claro que, para isso, eles vão precisar também colocar ela com melhores roupas, ela vai ter que tomar um banho, se organizar esteticamente, mas o principal não é só a organização estética, é a forma dela falar. O que é curioso, porque, de fato, o professor Higgins, ele ganha essa aposta. E ele ganha essa aposta de uma maneira muito pitoresca, porque nessa festa que acontece lá na embaixada, todo mundo admira, porque ela está bonita, ela está bem vestida, e eles acreditam que ela é alguém da nobreza. Mas, curiosamente, eles não acham que ela é da nobreza inglesa. Eles acham que é uma fraude, que ela é uma estrangeira, porque nenhum inglês falaria um inglês tão perfeito como ela está falando. Inclusive, eles chegam a suspeitar que ela é da nobreza húngara, porque ela fala um inglês tão perfeito que não poderia ser nem mesmo da nobreza inglesa. Tem aí uma contradição, ou seja, a pessoa vai falar tão bem, tão bem, tão bem, que não é realmente o inglês que as pessoas usam no dia a dia. Eu achei isso bem pitoresco no livro. Você ouve Ouvindo Livros do programa Multidom, com Maria Clara e Marta Padovese. O livro de hoje é Pigmalião, de George Bernard Shaw. No livro, eles focam no quanto a forma de falar distingue as pessoas em camadas sociais. Ou seja, você vai ter graduações. Você tem aquela forma de falar que é o caipira, que é muito típico. Aqui no livro, eles falam muito desse linguajar cockney. E aí uma curiosidade, que na tradução que eu tenho, que é a tradução do Milor Fernandes, é interessante, porque a obra original do Bernard Shaw, ele começou a tentar usar alguns símbolos gráficos para demonstrar como é que o Cockney falava, puxando R, mas no fim ele abandonou isso e escreveu com o inglês normal,
e deixou por conta de quando os atores fossem interpretar que eles falassem com o sotaque do Cockney. Já o Milor Fernandes, quando ele foi fazer a tradução do inglês, ele tomou essa liberdade de, nas falas da Elisa Dolittle e do pai da Elisa Dolittle, ele fez alterações na grafia do português de forma a representar o linguajar que a gente considera o caipira, que não só tem o acento muito marcado no R, mas também que fala graficamente errado. Na história tem essa contraposição entre o que a sociedade entende como um linguajar culto, que não necessariamente corresponde a princípios humanísticos ou princípios de pessoas serem confiáveis ou não confiáveis, ou seja, uma coisa é a cultura linguística e outra coisa é o caráter da pessoa. São coisas que eventualmente se combinam, mas podem perfeitamente percorrer em paralelo, né? Agora, como que esse livro ele é inspirado na história do Pigmalião, como a Marta falou no começo aí? A ideia é de transformar alguém. No caso do professor Higgins, o interesse dele é transformar a Elisa Dolittle. Ele vai transformá-la de uma florista caipira trabalhando lá na rua em frente do Covent Garden em uma dama por meio da transformação linguística. Mas é claro que ele tem consciência que ele vai precisar transformar também nela a forma de se vestir um pouco, isso vai ser necessário, porque senão não conseguiria convencer. Mas o foco principal é a conversão linguística nesse livro. Ele fala numa frase aqui: vou transformar numa bela duquesa esta fedorenta ratazana de sarjeta, em apenas 6 meses. Bom, ao longo do livro, a Elisa ela mantém os princípios dela. Ela e o professor Higgins vão desenvolvendo uma certa parceria de convivência à medida que ela vai, na perspectiva dele, evoluindo na língua, e ela realmente consegue falar melhor depois de algum tempo, mas ela não perde os princípios dela. Então, ela agrega bastante no conhecimento sem perder os princípios que ela já tinha desde o começo, ou seja, ela não se converte numa pessoa absolutamente submissa ao professor Higgins, ou ela não se considera inferior a ele, e ela vai agregando isso, né, ao longo do tempo, sem perder a sua autonomia. Achei bem interessante isso, porque ela é uma pessoa que chega com princípios e ela vai até o fim do livro com esses princípios, ou seja, a linguagem se aprimorou, mas ela não perdeu os princípios que ela tinha desde o começo. O que nós podemos recomendar para ler esse livro, Pigmalião, de George Bernard Shaw? Tanto pode ser como um livro ou como uma peça teatral. Eu, pessoalmente, recomendo esse livro porque ele é um livro que discorre sobre essas questões sociais a partir da linguagem, mas fala sobre outros aspectos também dessas questões sociais que envolvem diferenciação entre camadas e estratos sociais. E é um livro, de certa forma, divertido, porque tem um pouco de comédia na relação entre a Elisa Dolittle e o professor Higgins, o coronel Pickering e outros personagens que aparecem, que giram em torno dessa questão dos status sociais. Mas ele não é um livro pesado, ele não é um livro entristecido, ele é um livro que tem uma certa tendência a um aspecto cômico dessas relações sociais e de todas as contradições que existem entre essas relações sociais. Então, acho que é um livro que vale a pena ler nesse sentido. Lógico que ele fala toda essa questão que envolve o conceito, né, de Pigmalião, que é de transformação de uma pessoa ou transformação de uma realidade, e vale a pena ser lido nesse sentido. O que se pode tirar de aprendizado ou de lição sobre essa peça, esse livro?
Eu acho que uma das coisas interessantes, não é a única, né, é que ele mostra nesse livro como a alta sociedade inglesa, mas pode ser perfeitamente transferível para outras altas sociedades, tem uma certa hipocrisia, porque se deixa enganar muito facilmente por aparência, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista de forma de fala, a ponto que ao final da festa na embaixada eles estavam plenamente convencidos de que ela era uma pessoa da nobreza, porque ela estava bem vestida, ela é uma pessoa bonita e falava muito bem. Então eles se deixam enganar muito facilmente pela aparência. Eu agradeço a Maria Clara por estar de novo aqui no Ouvindo Livros no programa Multidom. Obrigada, Maria Clara. Obrigada, Marta. Vale a pena ler, eu acho que vale a pena também ver depois o filme ou assistir a peça. Então, bastante recomendo esse livro para todos. Então, até o próximo Ouvindo Livros. Se você quiser ver mais sobre Pigmalião, você pode assistir os filmes Efeito Pigmalião de 2019. É um filme francês com Zita Enroth, Liam Pierron, Soufiane Guerrab. O título original é La Vie Scolaire. Pigmalião de 1938, com Anthony Quayle, Leo Jen, Leslie Howard e Patrick McNee. O filme My Fair Lady, de 1964, baseado também na peça teatral, com Rex Harrison, Audrey Hepburn, Wilfrid Hyde-White e Sunny Holloway, Gladys Cooper, Mona Washburn. Nascida Ontem, de 1950, com Judy Holliday, William Holden, Broderick Crawford e Howard St. John. No título original, Born Yesterday. Pigmalião também deu origem a 2 filmes na Holanda, em 1921 e 1937, e um na Alemanha, em 1935. No teatro, My Fair Lady estreou na Broadway em 15 de março de 1956 e virou instantaneamente uma unanimidade, com mais de 2.200 apresentações. No Brasil, a primeira novela moderna da Globo foi Pigmalião 70, do autor Vicente Cesso. Porém, na novela, os papéis foram invertidos. Uma mulher sofisticada é que resolve ensinar bons modos a um homem simples e grotesco. Sérgio Cardoso, vendedor de frutas, trabalha na feira com a mãe. É noivo de Candinha, Susana Vieira, e se envolve com a viúva Cristina, Tônia Carreiro. Cristina, a personagem de Tônia Carreiro, fez tanto sucesso que as mulheres passaram a copiar seu corte de cabelo cortado em camadas. O penteado ficou conhecido como corte Pigmalião. E até o penteado de Marcos Paulo, intérprete de Kiko, foi copiado. Silvio Santos fez uma participação especial na novela Vivendo Ele Mesmo, como apresentador do programa que ele próprio comandava na emissora na época. A novela marcou a estreia da atriz Susana Vieira. Outra peça baseada na peça de Pigmalião foi Totalmente Demais, de 2015, com Marina Rui Barbosa, Fábio Assunção, Juliana Paz, Felipe Simas, Humberto Martins, Viviane Pasmanter, Daniel Rocha e Juliana Paiva. E a canção Escultura, de Adelino Moreira e Nelson Gonçalves, cantada por Nelson Gonçalves, também se inspirou no mito de Pigmalião, o de criar o ser perfeito para ser amado. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.